Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de História do Brasil, né? E hoje a gente vai fechar, né, aquele período que a gente já está trabalhando há algumas semanas, chamado de República Velha, né? A tal da República Velha que começa lá com o golpe republicano dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889, que vai fazer com que a gente tenha o fim do Império Brasileiro, o início, né, do período republicano. E essa primeira fase da República Velha, como a gente viu também, se dividiu em três períodos, né? O inicial, o governo provisório, o período de transição que nós tivemos entre, né, o governo imperial, o regime imperial e o regime republicano. A segunda parte, a República da Espada, os 4 anos, né, de presidência do governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, e os últimos, né, a terceira e a maior de todas as fases, né, da República Velha, que foi o período da República Oligárquica, né? República Oligárquica leva esse nome porque a gente vai ter lá um período onde a gente vai ter o governo, né, praticamente sendo dominado, e aí eu estou falando de presidência da República principalmente, sendo dominada pela oligarquia agrária cafeeira, principalmente paulista, em todo aquele esquema de corrupção eleitoral que nós já estudamos lá atrás, né, que se dava através da política do café com leite, atrelada, né, à política dos governadores e ao coronelismo. E a gente viu também que nesse período foi um período que nós tivemos diversas revoltas aqui no Brasil, tá? Tivemos diversas revoltas urbanas, diversas revoltas rurais, desde, né, da Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, o movimento tenentista, que é importantíssimo, né? E não também menos importante, né, o cangaço, né, o movimento que a gente teve aqui no Brasil, gerado pelo bandidismo social. Todo esse esquema, né, todo esse período de corrupção eleitoral e domínio principalmente de uma oligarquia praticamente única, que foi a oligarquia agrária paulista, né, que não era a única do Brasil, mas era aquela dominante graças, obviamente, a gente já estudou a economia cafeeira, né, a gente vai ter esse período todo de corrupção, onde a gente tem, óbvio, não estou falando que a gente não tem corrupção hoje, a gente sabe muito bem que existe, né? Eu estou falando daquela corrupção que é uma corrupção eleitoral, tá? Que tinha vários esquemas que faziam com que a gente tivesse aquela alternância sempre no poder entre o governo paulista e o governo mineiro, entre a aristocracia paulista e a aristocracia mineira, com um predomínio ainda maior da aristocracia paulista cafeeira, tá? Só que, porém, a gente tem outras aristocracias, né, e outras forças políticas no nosso país que não estavam se vendo representada principalmente pelos governantes paulistas, pelos presidentes paulistas e mineiros, por essa política do café com leite, tá? E aquela coisa, a troca de favores, por um período ela vai funcionar, por um período ela pode satisfazer, né, alguns políticos, algumas outras camadas de oligarquias, as outras oligarquias do país, mas vai chegar um momento que essas oligarquias percebem que a falta do poder político e a predominância da oligarquia paulista no poder os afastava de um crescimento político, de um crescimento muitas vezes até mesmo econômico, tá? E esse domínio, né, que durou praticamente 30 anos, né, um pouco mais até do que 30 anos, a gente vai começar a ter no final, né, dos anos 20, uma remodelação, vamos dizer assim, um movimento, né, político no Brasil que vai acabar tentando e conseguindo alterar todo esse quadro político nacional, tá? Só que antes da gente falar de Brasil, a gente tem que entender que muitas coisas mudaram no mundo, tá? E a gente está passando por uma fase, a década de 20, tá? Que a gente acabou de passar ali pela Primeira Guerra Mundial, que nós estudamos, que vai de 1914 a 1918, tá? O período dos anos 20 é um período de crise econômica mundial que vai se agravar ainda mais com a crise de 29, que a gente já estudou também. Porém, aqui no Brasil, durante todo esse período, tá, da década de 20, ao invés da gente ter uma retração econômica por ter sido um período de crise, na verdade o Brasil vai ser o inverso, a gente vai ter um crescimento
econômico. Econômico não, me desculpa, eu estou usando o termo errado. Não seria um desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento produtivo, um crescimento na produção, principalmente do café, tá? O crescimento da produção cafeeira no Brasil, só para vocês terem uma ideia, no ano de 1927, eu estou lendo a colinha aqui no meu computador, no ano de 1927, o Brasil já tinha estocado mais de 7 milhões de sacas de café. Para vocês terem uma ideia, em 1930, óbvio, muito graças também à crise de 29, mas também não se esqueça ao aumento cada vez maior da produção cafeeira, o aumento cada vez maior das lavouras, um aumento cada vez maior da produção, né? Que obviamente só com o convênio de Taubaté e outros planos econômicos, outras ações econômicas não vai resolver a queda do preço do café, gerado principalmente pelo excesso de produção, né? Para vocês terem uma ideia, de 7 milhões,3 que nós tínhamos em 1927 estocadas no Brasil, em 1930 passa para 27,5 milhões. Ou seja, nós tivemos um aumento de mais de 20 milhões de sacas de café estocadas no Brasil em praticamente 3 anos, de 27 a 1930, tá? Isso deixa muito claro para a gente que se está produzindo, mas não se está vendendo, não se está escoando essa produção, tá? E o Brasil ainda é um país que vive praticamente exclusivamente do café, exclusivamente da agricultura, tá? Como a gente já conversou, nós tivemos alguns surtos industriais no Brasil, primeiro lá, né, com o Barão de Mauá no segundo reinado, posteriormente um pequeno surto industrial gerado, né, pela Primeira Guerra Mundial, os parques industriais europeus, principalmente todos destruídos, o norte-americano voltado para a guerra, né, para suprimentos de guerra, armamentos de guerra, e a gente tem um surto industrial também ocorrendo aqui no Brasil nesse período. Só que os surtos eles ocorrem por quê, galera? Os surtos ocorrem porque nunca a gente teve aqui, na verdade, a criação de uma indústria de base que gerasse, né, condições para a gente ter de fato, né, uma industrialização sendo realizada no Brasil. Tá? Do mesmo jeito que a gente vai ter, por exemplo, no segundo reinado, por exemplo, a criação da tarifa Alves Branco, né? Que vai gerar um aumento da alíquota de importação de produtos, né? De 30% e 60% para aqueles produtos que eram produzidos no Brasil, rapidamente se cria uma outra lei que vai acabar, por exemplo, diminuindo a produção, diminuindo o lucro, diminuindo a exportação até mesmo, né, das fundições do Barão de Mauá, gerando crise econômica e assim por diante. Então, né, o Brasil era um país que naturalmente vivia de agricultura, existia uma população, uma elite agrária que era dominante até então, tá? Isso vai mudar na década de 30? Isso vai mudar com a Era Vargas? Vai. Tá? A gente vai ver como isso vai ocorrer nas aulas seguintes que a gente vai começar a trabalhar a Era Vargas. Mas antes de a gente trabalhar a Era Vargas, a gente tem que entender como que a gente tem a transição desse período, né, que é a República Oligárquica, para a Era Vargas, para a ascensão do Getúlio Vargas em 1930. Como vocês sabem, eu acabei de retomar esse assunto agora, né? A gente tinha lá aquela alternância de poder entre entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Ali na tal da política do café com leite, tá? Em 1929, nós tivemos eleições para presidente da República, tá? E ali nós tínhamos um candidato já da elite cafeeira, né? Indicado pelo então presidente da República, o Washington Luiz, né? O mesmo Washington Luiz da estrada, né, da rodovia Washington Luiz, né? Tanto essa rodovia que corta praticamente o Brasil tem o nome do Washington Luiz porque uma das ações, uma dos lemas de Washington Luiz era governar é construir estradas, né? Então Washington Luiz ele foi responsável pela construção de diversas estradas para tentar aumentar ou facilitar o deslocamento não só da população, mas principalmente de produtos, né, do interior do Brasil. Mas o Washington Luiz
né, além de construir diversas estradas, o Washington Luiz ele foi responsável por romper com a política do café com leite, tá? O Washington Luiz ele deveria, em 1929, indicar um candidato mineiro para a sucessão do seu cargo, né, na presidência. E ao invés disso, ele vai indicar um outro paulista, o senhor Júlio Prestes, tá? Júlio Prestes também, né, fazia parte da aristocracia cafeeira paulista. Isso vai acabar gerando rompimento dos mineiros com os paulistas, acabando assim com a política do café com leite, deixando a aristocracia paulista isolada. O que vai fazer com que os mineiros, né, se aliem a uma nova, vamos dizer assim, a um novo partido, a uma nova força política que está se formando no Brasil para concorrer, né, com essa aristocracia paulista nas eleições de 1929. Essa força política era chamada de Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela era formada agora, né, pelas lideranças políticas do estado de Minas Gerais, pelas lideranças políticas, principalmente pelo governador da Paraíba, o senhor João Pessoa, né, pelo governador também do ex-governador, também do Rio Grande do Sul, senhor Getúlio Vargas, e diversas outras lideranças também nordestinas, principalmente das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, aonde o coronelismo funciona muito pouco, tá? O coronelismo, aquela coisa, né, do voto de cabresto, aquela coisa da intimidação, do apadrinhamento, como a gente viu, ele funcionava muito aonde? Nas zonas rurais, no campo, nos grandes centros, né, a gente não consegue, ou melhor dizendo, os coronéis não conseguiam gerar toda aquela pressão, né, para criar o voto de cabresto, para gerar o voto de cabresto e, consequentemente, eleger os seus próprios candidatos, aqueles, né, dentro da política do café com leite, tá? Então, a gente vai ter, dentro da Aliança Liberal, voltando, né, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, as três principais forças políticas, tá? Minas, que acabou de sair da política do café com leite, Paraíba com o governador João Pessoa, Rio Grande do Sul com o ex-governador Getúlio Vargas. Além disso, nós temos então, como eu acabei de falar, os grandes centros urbanos, principalmente do Nordeste, e também a gente vai ter diversas lideranças do movimento tenentista, né? Aquela galera que fugiu para a Bolívia, que fugiu para o Paraguai, que a gente viu na aula passada, boa parte dessas lideranças se aliam à Aliança Liberal para tentar também, né, formar uma aliança forte, formar uma aliança que derrubasse a aristocracia agrária paulista. A única exceção aqui do movimento tenentista era o líder do movimento tenentista, que foi o senhor Luiz Carlos Prestes. Tá? O Prestes ele não vai fazer parte da Aliança Liberal. Luiz Carlos Prestes, após o movimento tenentista, ele se aproxima do Partido Comunista e futuramente ele vai ser o próprio presidente do Partido Comunista do Brasil. Tá? Então a gente tem a formação, né, de um partido que vai concorrer com o Júlio Prestes. Outra coisa, Luiz Carlos Prestes do movimento tenentista que eu acabei de citar, né, e que vai fazer parte do Partido Comunista, não tem nada a ver com o Júlio Prestes, que é o candidato à presidência agora indicado pelo Washington Luiz e indicado pela aristocracia agrária paulista. Tem o mesmo sobrenome, porém não existe nenhum parentesco, nada entre os dois, ok? Então toma cuidado para não confundir aqui, né, Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes, candidato a presidente, tá? O Júlio Prestes ele vai sair como candidato a presidente e vai concorrer com o candidato da Aliança Liberal, que era Getúlio Vargas. Então sai Getúlio Vargas como candidato a presidente e como seu candidato a vice sai o governador da Paraíba, o senhor João Pessoa, que leva o nome hoje da capital, João Pessoa, capital da Paraíba, tá? Bom, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos ter uma vitória do Getúlio Vargas, né? Não, não vamos ter uma vitória do Getúlio Vargas. Afinal, todo aquele esquema de corrupção que a gente falou, ele ainda funcionava. E quando ele não funcionava, a gente tinha o quê? A gente tinha as urnas literalmente sendo manipuladas e esses votos sendo manipulados, tá? Existe prova de que isso aconteceu? Não, mas isso acontecia, galera, desde que começou a República Oligárquica, tá? Mas de uma forma ou de outra, mesmo com a derrota da Aliança Liberal, a gente não teve nenhum movimento, vamos dizer assim, de contestação do resultado da eleição logo de cara, tá?
Mesmo com a derrota, a gente tem tanto o João Pessoa quanto o Getúlio Vargas aceitando a derrota, tá? Porém, obviamente, deixando ali, vamos dizer, no ar, que aquele esquema de corrupção ainda continuava ocorrendo, que muito dificilmente, né, a aristocracia paulista perderia esse poder político se isso se mantivesse, né, nas próximas eleições. Porém, a gente vai ter uma mudança logo após as eleições, logo após a derrota, vamos dizer assim, da Aliança Liberal nessas eleições, que vai ser o assassinato do vice do Vargas, o assassinato do governador da Paraíba, o assassinato de João Pessoa, tá? Quando João Pessoa ele é assassinado, vão culpar, né, o Washington Luiz, né? Vão botar a culpa no Washington Luiz, do Washington Luiz ter mandado matar o João Pessoa, ter mandado assassinar o João Pessoa, tá? E isso vai desencadear todo um movimento revolucionário que vai acabar gerando o que nós conhecemos como a Revolução de 1930. É a partir daí que a gente tem tropas, né? E aí eu estou falando tropas mesmo, exército do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, começando a se mobilizar para entrar em guerra civil contra o presidente, o atual então presidente, o Washington Luiz, tá? O Washington Luiz, vamos dizer assim, não querendo ou temendo o início de uma guerra civil, já no final do governo dele, com todo um enfraquecimento que a gente já estava tendo, né, da política do café com leite, com a própria saída de Minas Gerais e a aristocracia agrária paulista isolada, a gente acaba tendo a renúncia do Washington Luiz e a ascensão da Aliança Liberal para o poder. Perceba o que eu estou falando da ascensão da Aliança Liberal para o poder e não a ascensão de Getúlio Vargas, tá? Afinal, o Getúlio Vargas ele perde a eleição, tá? Então a gente vai ter em 1929 uma eleição onde a gente tem concorrendo de um lado Júlio Prestes, representando a oligarquia paulista, de outro lado Getúlio Vargas representando a Aliança Liberal, tá? Quem vence a eleição? Júlio Prestes. Júlio Prestes que não vai ser presidente da República, ele não toma posse, por quê? Porque nesse entremeio entre as eleições e a posse de Júlio Prestes, a gente teve então o assassinato de João Pessoa, né? O presidente então da época, Washington Luiz, sendo acusado de ter sido mandante do assassinato de João Pessoa, o que vai, né, dar início ao levante, à Revolução de 1930, que acaba com a renúncia então do Washington Luiz e a ascensão da Aliança Liberal para o poder. Óbvio que a Aliança Liberal se ascendendo para o poder, a gente passa a ter, né, o Getúlio Vargas sendo o chefe de governo, o líder desse movimento que começa a alterar, vamos dizer assim, a política nacional. Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque eu não sei se vocês repararam, em vários momentos aqui eu estou falando em movimento, revolução, movimento, revolução, movimento, revolução. Vocês sabem muito bem, a gente já trabalhou bastante isso, que revolução é uma mudança, revolução é uma transformação, tá? E é realmente isso que vai acontecer em 1930. Eu só fico meio receoso de trabalhar o termo revolução, né? Por quê? Porque vai ser uma mudança, mas não vai ser uma mudança assim tão grande, tá? Em que sentido que eu estou querendo dizer? A Revolução de 1930 ela vai derrubar uma oligarquia, ela vai derrubar a oligarquia paulista do poder, porém ela vai ser derrubada por outras oligarquias, tá? A gente teve a derrota da oligarquia paulista, a queda da oligarquia paulista, mas no lugar da paulista a gente tem a ascensão de Getúlio Vargas, que era fazendeiro, fazia parte da oligarquia também, tá? A gente vai ter a ascensão da oligarquia, como eu falei agora, mineira, a oligarquia paraibana, os grandes centros e assim por diante. Então, na verdade, a história de que se a gente, ou, né, o termo que a gente vai usar aqui, movimento ou revolução, vai depender muito da argumentação que cada um de vocês vai usar, né? Se vocês realmente acham que o rompimento, né, da República do Café com Leite, né, da queda dessa aristocracia paulista e a ascensão do Vargas da Aliança Liberal é uma revolução, beleza, vocês podem tratar de repente numa questão dissertativa, justificando, dando, vamos dizer assim, argumentos, mostrando que isso realmente foi uma revolução, ou que não,
que a gente simplesmente teve uma troca de uma oligarquia por outra, por isso um movimento de 1930. Então vai ficar a critério de cada um de vocês se de repente isso cai em uma questão dissertativa, de uma pergunta dissertativa numa segunda fase de um vestibular. Beleza, galera? Mas o importante, ou mais importante de tudo, é que a partir de 1930, então, a gente tem a ascensão da Aliança Liberal para o poder. A gente tem a queda, então, do Washington Luiz, né, o fim do governo da República Oligárquica, o fim da própria República Oligárquica, e a partir daqui a gente tem, então, início ao que vai ficar conhecido como a Era Vargas, tá? Porém, o Vargas, quando ele se ascende para o poder, a gente começa a ter diversas alterações, diversas mudanças ocorrendo aqui inicialmente no Brasil. E a primeira grande mudança vai ser a dissolução das assembleias, do Congresso. Tudo vai ser dissolvido, até porque, né, segundo a Aliança Liberal, todos aqueles deputados, senadores, toda aquela galera que havia sido eleita de uma forma ilegal, através, né, daquele sistema corrupto da política do café com leite. Então, interventores serão nomeados em cada estado para governar os seus estados. Interventores, para quem não sabe, são pessoas indicadas pelo estado, indicado por aquele que está no governo, no caso Getúlio Vargas, para governar até que seja redigida uma nova Constituição. Beleza? Porém, passa 1930, passa 1931, começa 1932 e nada da convocação da Assembleia Constituinte. E isso vai gerar o que vai ficar conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Ou pelo menos esse vai ser o argumento, esse vai ser o discurso usado pela aristocracia paulista para literalmente iniciar uma guerra civil contra Getúlio Vargas, iniciar uma guerra civil contra o governo federal brasileiro, tá? A aristocracia paulista, na verdade, ela fazia 2 anos que havia sido retirada do poder e ela queria que fosse indicada um interventor paulista para o estado de São Paulo. Ela queria ter um interventor a mando dela, né, sobre o comando dela, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, aquela aristocracia também queria, né, mostrar que mesmo fora do poder político, ela ainda tinha uma força muito grande, ela ainda tinha poder político, ela ainda tinha poder econômico, né? Não se esqueçam disso, e ainda queria mostrar uma força militar, tá? E aí vai usar como desculpa, vai usar como argumento que a não constituição realizada pelo Getúlio Vargas, tão prometida ali na Revolução de 30, que ia alterar todo aquele sistema todo político, corrupção eleitoral, né, que ocorria no Brasil desde o início, vamos dizer assim, da República Brasileira, com a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, tá? E aí a gente vai ter então, em 1932, a Revolução Constitucionalista, que vai durar 70 dias, tá? Durante 70 dias a gente teve diversos combates sendo travados aqui no interior do estado de São Paulo, principalmente, né, com o exército federal, até que o exército paulista é sufocado e a gente tem o final da Guerra Civil, da Revolução de 1932. Porém, né, de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que os paulistas acabaram vencedores, mesmo sendo derrotados na Revolução, mesmo sendo derrotados no campo de batalha. A gente vai ter em 1933 a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e em 1934 uma nova Constituição, né, vai ser estabelecida no Brasil. E essa Constituição, eu queria falar para vocês de algumas coisas que foram colocadas nela, tá? Então, primeiro a gente vai ter a manutenção da federação, as eleições diretas, mandato presidencial de 4 anos, porém, a próxima eleição para presidente, ela vai ser indireta. Então, voltando, se mantém praticamente tudo do jeito que é, tá? A próxima eleição, então, não será uma eleição direta, será uma eleição indireta, ou seja, uma eleição, onde a gente tem os deputados elegendo
o presidente da República, tá? Não era uma eleição direta. Então, claramente isso está direcionando, obviamente, os votos, direcionando essa eleição para uma vitória do Getúlio Vargas, tá? No mesmo jeito, ele extingue o cargo de vice-presidente da República. Olha que muito doido, vai percebendo. Extinção do cargo de vice-presidente, limitação do habeas corpus. Habeas corpus é aquele documento emitido pela Justiça para dar liberdade condicional para um preso responder, né, o seu julgamento, né, em liberdade, e a criação do mandato de segurança, que fazia o oposto. O mandato de segurança é um mandato criado pela Justiça para mandar prender uma pessoa. Então, olha só, ele extingue ele limita o habeas corpus, ele cria um mandato de segurança e extingue o cargo de vice-presidente da República. Muitos historiadores, muitos analistas políticos já veem nessa Constituição o início da formação do que vai ser o nosso primeiro sistema ditatorial, a primeira ditadura brasileira que vai ser criada pelo Vargas daqui a pouquinho, que vai ser o Estado Novo, tá? A primeira ditadura, então, brasileira. Muitos acham que o primeiro sistema ditatorial brasileiro foi o regime, né, ditatorial ao golpe de 64, mas na verdade a gente teve o Estado Novo antes, né, criado pelo Getúlio Vargas, que, como a gente já viu, aqui já está começando a ser articulado dentro da própria Constituição. Ou seja, a própria Constituição criada pelo Vargas em 34 já vai começar a dar para ele o quê? Poderes daqui a pouco para criar esse Estado ditatorial. Mas não só de porcaria, não só de coisa ruim a gente teve aqui na Constituição de 34. Coisas muito legais também, muito importantes para a nossa história, ocorreram aqui na Constituição de 34, como, por exemplo, a introdução, a criação aqui da Justiça do Trabalho, tá? As leis trabalhistas vão ser criadas e vão ser introduzidas dentro da nossa Constituição pela primeira vez na nossa história. Então aqui vai ser criado, por exemplo, o salário mínimo, que de mínimo, como hoje não tinha nada, era um salário decente, tá? A jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização de dispensas sem justa causa. Todos esses direitos foram criados e instituídos pelo Getúlio Vargas aqui na Constituição de 1934. Além disso, a gente passa a ter o voto secreto e universal, né, a partir dos 18 anos, e isso é muito importante, tá? A partir de 1934 não se existe mais voto aberto. Não tendo voto aberto, a gente acaba com o tal de voto de cabresto, tá? Ou seja, vamos dizer que a base do que era, né, a política do café com leite, que só funcionava com todo aquele esquema graças ao voto aberto, aqui a gente tem o fim dela. Mas o mais importante de tudo, voto universal, e dessa vez é universal de verdade. A partir de 1934, a gente passa a ter as mulheres também votando no Brasil, tá? Então, a partir de 1934, todos os homens e mulheres, a partir de 18 anos e alfabetizados, podem votar no Brasil. Os analfabetos só a partir da Constituição de 1988. Beleza, galera? Então, por hoje é só. A aula de hoje foi bem curta. Eu só queria falar para vocês, né, sobre a transição mesmo que nós tivemos entre a República Oligárquica e o início da Era Vargas, o Movimento de 30, a Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista de 32, e falar rapidamente sobre as mudanças que a gente vai ter com a Constituição de 1934. Na aula da semana que vem, então, a gente vai falar, né, continuando a falar sobre a Era Vargas, a gente vai falar, né, do golpe dado pelo Vargas e, consequentemente, a implantação do Estado Novo, e vamos falar do Estado Novo e do Brasil até o final da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, grande prazer falar com vocês, um grande beijo, uma ótima semana para todos, até mais, tchau!